Olá, meu povo querido, boa tarde, prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Toda e qualquer oportunidade que nós temos para oferecer o nosso espaço para esclarecimentos, para apresentar novas propostas. E hoje vai ser uma live assim, curtinha, mas muito especial, recheada de um excelente conteúdo. Nós vamos contar aqui com a participação do Dr. Omar Lupi. Se você quiser, depois joga no Google, você vai conhecer um pouquinho da história deste grande médico, grande colaborador para a ciência no Brasil, de maneira especial na área da dermatologia. Hoje nós vamos falar um pouquinho, eu queria introduzir aqui o assunto, primeiro porque é uma novidade que eu gostaria de compartilhar com os meus seguidores, mas no primeiro momento falar da nossa preocupação com essa nova fase da doença, da Covid-19 entre nós. Nós nos cuidamos muito, nós passamos, eu sei que todos nós nos esforçamos demais para a gente não ter contato com o vírus. A gente começou uma rotina, né? Desde que iniciou essa pandemia, nós incluímos na nossa rotina alguns cuidados que eu pessoalmente vou confessar que já faziam parte da minha vida. Pelo fato de eu viajar muito, ter contato com muitas pessoas, eu sempre tive o hábito de prestar atenção no meu gestual. Quando eu chegava no aeroporto, quando eu recebia as pessoas no camarim, a gente recebe muitas pessoas gripadas. E como a gente tem uma rotina de muito trabalho, a gente nem tem muito tempo para adoecer, né? Então o álcool em gel já fazia parte da minha rotina. Eu já tinha esse hábito. Já tinha incorporado à minha rotina esse cuidado de nunca pegar nas mãos de uma pessoa que eu sabia que se eu estava gripado, se eu estava resfriado, eu avisava a pessoa, olha, eu vou conversar um pouquinho mais distante, porque eu estou gripado, não gostaria de transmitir essa doença para você. E é claro, a gente não tinha o hábito da máscara, né? Se a gente colocasse uma máscara para viajar, as pessoas interpretariam aquilo. E vai ser até bom, porque depois disso, depois que passar, que nós já estivermos todos vacinados, se Deus quiser em breve, quando a gente já estiver lidando com a doença de uma forma diferente, nós vamos precisar continuar com esses hábitos de higiene, porque uma coisa é o contato com o coronavírus, outra coisa é o contato com outros vírus que também são perigosos para nós. E o que o álcool em gel resolve. Mas hoje nós temos uma solução além do álcool em gel. Por isso que eu achei muito interessante e recebi o presente, achei ele muito especial, com muito significado, e pedi, né, a quem me enviou o presente se tinha algum médico que pudesse conversar comigo sobre ele, para que você também pudesse ter acesso à informação. O produto chega num momento muito especial. Nós estamos no fim de ano, nós vamos querer, né, de alguma forma, minimizar os efeitos desse isolamento que nós vivemos. Muito embora nós estejamos numa fase muito crítica da doença, eu lamento que a nossa ansiedade em reunir a família tenha que esperar um pouco. Mas a gente pode, naquele círculo que a gente já está habituado a conviver, eu lá em casa, por exemplo, eu não tenho recebido pessoas em casa. Até levei minha mãe para passar uma semana comigo, mas com todos os cuidados no mundo, dei um jeito de arrumar um transporte que ela não precisasse passar pelo aeroporto. Enfim, nós vamos querer comemorar o Natal, vamos querer comemorar o Réveillon. Mas a gente precisa ter muita consciência da proteção. Nós precisamos estar protegidos. Eu sei que muitas famílias têm lá os seus idosos, o que é uma preocupação, deveria ser uma preocupação extrema para nós. Quando eu vejo essas festas, sabe, essas aglomerações, eu sempre penso, olha, que aquela pessoa esteja se expondo a essa aglomeração porque não tem medo da doença, mas e quem está dentro de casa? Aquelas pessoas que depois ela volta para casa e convive com elas, que são grupo de risco, que podem ter complicações com o coronavírus. E a Covid-19, da mesma forma como pode ser inócua para uma pessoa, pode causar a morte. Como eu estava agora há pouco conversando com o Dr. Omar Lupi, que vai conversar conosco daqui a pouquinho,
Ele estava me contando que hoje está sendo um dia difícil para ele, porque ele acabou de perder um grande amigo, um cirurgião. Então nós não podemos nos esquecer que este vírus é mortal, sim. Para algumas pessoas ele é mortal. E nós precisamos redobrar os nossos cuidados nessas comemorações que nós vamos fazer. Primeira coisa, não aglomere. Se você vai reunir a sua família, reúna com muita responsabilidade, sem que o número de pessoas não permita o distanciamento social. Não faça aquela mesa lotada de gente que todo mundo tem que conversar muito perto. Usem máscaras. A máscara tem sido uma grande aliada no combate. A prova disso, minha gente, são os profissionais da saúde que trabalham o tempo todo dentro dos hospitais de máscara e não levam a doença para si nem para os outros. É claro que num incidente, vai entubar um paciente, ou de repente esqueceu, não fez a higienização da maneira como precisava fazer, e ali houve a contaminação. Mas na sua grande maioria, os profissionais da saúde estão conseguindo passar, comprovando que a máscara é eficaz, diminui muito a possibilidade de você se contaminar com o vírus, com o coronavírus causador da Covid-19. E eu sei que nós já estamos de saco cheio de tudo isso. Eu, pessoalmente, toda vez que eu vou sair de casa, eu penso 2, 3 vezes, porque a máscara me incomoda. Mas eu preciso usar. Eu não tenho o direito de dizer eu não vou usar máscara, porque usar máscara é uma forma de me proteger e de respeitar o outro. Eu não sou uma criança birrenta que fala, não vou usar. Não, uso. E toda vez que eu saio de casa, já saio com ela, levo 2, 3 para ter a oportunidade de cuidar, de trocar, né? A necessidade de renovar. Mas aí a gente tem esse danadinho aqui, o álcool em gel, que nós falamos errado, com muito prazer, álcool gel. O álcool em gel, que resseca demais as nossas mãos, que causa um desconforto muito grande. Nós estamos, aliás, todos muito ressecados. Não é só a irmã Inês, como é que é o nome dela? Inês Isaura, né, que reclama do ressecamento crônico que ela tá, não. E eu ganhei esse presente, por isso que eu queria mostrar para vocês. Aliás, é uma caixa bonita, olha só. Uma caixa muito bonita, que se chama Dux Defender. O que seria o Dux Defender? Eu já vou abrir aqui para vocês darem uma olhada, vou tirar daqui para vocês acompanharem comigo. Eu fiquei muito surpreso. Na verdade, o Dux Defender é um hidratante, como qualquer outro. Você vai pegar aqui, ó, você vai ver, um hidratante com alto poder de hidratação, não é aquele só que deixa a mão da gente cheirosinha, não. Ele tem um poder de hidratação, cheiroso, tem bom gosto, o menino tem bom gosto. Mas a minha surpresa foi quando eu li a carta. Aí está dizendo aqui. Olá, Padre Fábio, em nome de todos os colaboradores do Dux Grupo, uma honra poder presentear o senhor com este lançamento. Convidamos a você testar esses recebidos que tem por objetivo ser uma opção não só de proteção contra o coronavírus, mas também de prevenção de acidentes que se tornaram muito comuns em nossos hospitais, como queimaduras e alergias causados pelo excessivo uso do álcool em gel. Principalmente do formato em gel, né? Olha só, minha gente, esse rapazinho aqui é um hidratante corporal antisséptico que tem eficácia contra o coronavírus e o H1N1. Não é maravilhoso? E ele elimina, igual aqueles sabonetes que a gente conhece, 99,9% dos germes e bactérias com os quais nós temos o contato todos os dias. Mas aí, é claro, eu fiquei assim, meu Deus, um gel, ou melhor, um hidratante que tem o poder de nos proteger do coronavírus e que tenha, né, essa possibilidade, inclusive eles têm um vidrinho dele menorzinho, um vidrinho não, né, uma embalagem que a gente pode levar igual a gente leva no dia a dia. Aí por isso que eu fiquei muito curioso e quis convidar um médico que sabe exatamente o que esse produto faz, porque ele tem a ciência, eu não tenho, eu só tive a
curiosidade, né, a surpresa de me deparar com um produto com esse poder. E nós já estamos com ele aqui. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Doutor, padre. que prazer, meu Prazer. querido. Igualmente, um prazer estar com vocês aqui, com o pessoal todo nos seguindo e poder contar aí com a sua palavra de apoio, né, assim, de ânimo nesses momentos complicados que todos os profissionais de saúde têm encarado, né? Vamos manter o otimismo, mas... Inclusive, você hoje vivendo na pele um pouquinho o sofrimento de perder alguém para a Covid, não é isso? Padre, eu vou lhe dizer, não tem sido fácil. Desde março, né, os profissionais de saúde, não só médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, todos nós temos encarado um fardo pesado, né? Eu trabalho em 2 hospitais federais aqui no Rio e nós fomos ajudar no esforço Covid já desde meio de março. E tem sido meses muito difíceis, em que vários finais de semana eu fiquei afastado da minha família com medo de contaminá-los, né? Eles têm morado parcialmente fora do Rio e eu ia só no final de semana. Em algumas semanas eu evitei de ir porque a situação estava muito complicada lá para abril, maio e agora voltando a acontecer, né? E assim, eu acho que eu não sou uma exceção, todos nós, eu acho que todos os brasileiros, né? Quando a gente olha em volta, agora a gente vai acumulando assim as perdas, né? Hoje eu tive uma perda muito sentida, um querido amigo médico aqui no Rio, assim, uma pessoa querida por muitos, que ajudava muitas pessoas e que se foi hoje à tarde, quando eu fiz até um videozinho divulgando, né, que nós íamos estar conversando hoje, eu até pedi para as pessoas que acompanhassem o vídeo, fizessem lá uma prece, um pensamento positivo, isso foi 2 dias atrás. Mas infelizmente ele não passou, né, de hoje à tarde, assim, muito triste, né? Mas enfim, a gente tem que ser otimista porque tem coisas boas vindo aí e eu acho que a gente também tem aprendido uma lição de solidariedade, de fé, né? Com É, certeza, doutor. Com é, certeza. E a humanidade se movendo num processo criativo para buscar soluções, né? Porque mesmo depois que nós estivermos vacinados, eu acho que esses cuidados serão definitivos na nossa vida. Eu acho que a gente aprendeu uma nova forma de viver, uma nova forma de lidar com a nossa vulnerabilidade. Todos nós somos vulneráveis, suscetíveis. É impressionante como eu fiquei sabendo que o coronavírus nem DNA tem, né? De tão safado que ele é, né? De tão miserável que ele é. é verdade. Causando esse estrago todo mundo. Mas nós gostaríamos de aproveitar a sua presença aqui e entender um pouquinho mais daquilo que você pode nos ensinar. Doutor, como acontece a contaminação? Como é que o vírus invade o nosso organismo? E qual a importância de higienizar bem as mãos? Então, padre, todo vírus ele tem como se fosse uma chave na superfície dele. E ele procura uma determinada fechadura, onde encaixa essa chave. Onde quer que ele ache, é a célula que ele vai entrar. E essa fechadura, no corpo da gente, está muito localizada no sistema respiratório, né? Então, no nariz, na boca, na árvore respiratória. E é por aí que ele entra. Então, ao contrário do que a gente imagina, muito da contaminação não que alguém tossiu em você ou que você entrou num ambiente contaminado. É muito de você tocar as superfícies contaminadas, maçaneta, botão de elevador, corrimão de escada, mesas, né? Então, basta uma pessoa tossir, aquele aerossol ali, ele se deposita em cima dessas superfícies, né? Ou a pessoa está resfriada, coçou o nariz, pegou numa maçaneta, tocou o botão do elevador, aquilo fica contaminado. E em algumas superfícies a gente sabe que a contaminação pode perdurar por vários dias, inclusive, né? Em superfícies metálicas, em alguns plásticos dura vários dias. E principalmente superfícies que não estão expostas ao sol. Quando existe exposição ao sol, aí o vírus já é mais frágil. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter, né? De não tocar. É fundamental o uso da máscara, porque você vai evitar que essa contaminação chegue à sua via respiratória. Para quem está com a doença, vai evitar que o vírus se espalhe e tem que ter muito cuidado com as superfícies contaminadas, né? Entendi. Por isso que é tão importante a higienização dos espaços, né? Exatamente. Fundamental, talvez o grande cuidado que a gente pode ter, né? Opa, fugiu aqui. O grande cuidado que a gente pode ter é o uso da máscara e uma boa
limpeza, uma boa asepsia, né, de superfícies, das mãos o tempo todo, repetidamente, né? E aí a Organização Mundial de Saúde nos orienta o quê? Lavar bem as mãos. Só que tem que lavar repetidamente. A gente sabe que nem em todas as situações, e nem em todas as casas e locais de trabalho, você tem uma pia disponível para lavar a mão. Por isso o uso de substâncias antissépticas é fundamental para a gente controlar essa infecção através das mãos, né? Entendi. Doutor, o que você está vendo nos hospitais e clínicas dos efeitos do uso excessivo de álcool em gel? Olha, são duas coisas, Padre Fábio. A primeira coisa, o aumento enorme dos casos de Covid aqui no Rio de Janeiro. Os meus amigos, o pessoal todo em São Paulo, dando a mesma situação no sul do país, na maioria dos estados. Um aumento, diferente do que a gente via lá para março e abril, famílias inteiras se contaminando, os mais jovens saindo, contaminando os mais velhos, vindo a família inteira, né? Então a gente está vendo assim uma situação explosiva hoje do coronavírus aqui no Brasil. Algumas cidades mais afetadas do que a outra. E o que acontece? Depois de 9, 10 meses de uso de álcool gel direto, está todo mundo já com a mão ressecada. Tem trabalhos, inclusive, por exemplo, na China, mostrando que 73% dos profissionais de saúde passam a ter fissura na mão, ressecamento exagerado, porque a gente acaba tendo que usar o álcool gel muitas e muitas vezes num mesmo amanhã, né? Não é uma vez ou duas, você vai usar aquilo 10, 15 vezes, né? E o álcool acaba ressecando as mãos, né? Então, realmente esse é um problema que atrapalha muito no dia a dia. Desse presente que eu recebi, que a gente convidou você para nos ajudar, o bom dele é justamente que tem o poder de hidratação, né? Além de fazer a proteção, consegue nos deixar livres desse excesso de ressecamento. Exatamente. Doutor, me diga uma coisa. Essa é a primeira pandemia que a nossa geração está presenciando. Nós nunca tínhamos visto isso antes. E nós já estamos sentindo na nossa pele as consequências de tudo aquilo que econômica, socialmente causou. Você acha que existe a possibilidade de outras pandemias, do surgimento de novos vírus como esse, que a gente não tenha controle no primeiro momento? Padre Fábio, infelizmente, sim. Desde o início da pandemia, eu procurei manter um Instagram ativo para questões de Covid. Então, de março até agora, foram 73 vídeos, mais ou menos 2 por semana, sobre vários assuntos. A gente fez um vídeo exatamente sobre esse assunto, chamado A Quinta Bala. Infelizmente, os dados mostram o seguinte, pessoal. Esse século, desde que virou o milênio, né, no ano 2001 para cá, foram 5 tiros contra a humanidade, 5 vírus agressivos que vieram contra o ser humano. Os outros 4, a Covid é uma exceção, né? Eles foram bloqueados através de campanhas de vacinação, através de quarentenas bem executadas. Não sei se vocês devem ter acompanhado, né? Por exemplo, agora eles tiveram que matar, sacrificar milhões de visões, pequenos mamíferos lá na Noruega para segurar uma cepa mais agressiva do Covid que estava vindo. No passado, uns 10 anos atrás, fizeram a mesma coisa com galinhas, com porcos lá na Ásia e conseguiram segurar. Então foi a gripe suína, a gripe aviária, a SARS, a MERS, todas essas com o potencial de causar um estrago igual ou maior do que esse que a gente está vivendo. Agora, essa foi a quinta bala, essa nos pegou em cheio, porque ela veio, padre, o tiro veio de onde ninguém esperava. Todo mundo olhava para um lado, todo mundo imaginava que essa pandemia que viria, esperava que viria, seria causada pelo vírus da gripe, né? O vírus da influenza, e ninguém apostava no coronavírus. Até então, o coronavírus era um vírus secundário, mais relacionado à gripe em criança, que circulava na população desde que a gente é pequeno, mas nunca causou grandes problemas, né? Então, assim, a gente foi pego no contrapé, foi pego de uma maneira que ninguém esperava. E esse é parte do problema. Como ninguém esperava, não existia tecnologia desenvolvida de vacina para coronavírus, a gente não conhecia bem como é que o vírus funcionava, e ele é um grande recém-chegado. Eu acho que assim, a gente está avançando, nós estamos avançando em um ano, em termos de ciência, né, de virologia, o que não se avançou talvez nos 50 anos anteriores. Tem um lado positivo nisso tudo, que tudo que a gente está descobrindo, tudo que a gente está avançando, vai ficar.
para nos ajudar para outras doenças e para outras pandemias. Então, assim, eu acho que pelo menos a gente tem que ter esse raciocínio positivo, né? Que é justamente dos momentos difíceis que vem coisas boas para o futuro. Então, acho que a gente está aprendendo e isso é bom. Agora está aprendendo com um custo muito elevado, né? Custo alto, né, doutor? Muito. A gente presencia hoje uma retomada da doença. Como você mesmo disse, nós tivemos um cansaço do confinamento e hoje, de maneira muito especial, as pessoas mais jovens voltando ao convívio, muitas festas, muitas coisas clandestinas, e acaba que o vírus ganha novamente força, chegando até aquelas pessoas que não podem ter contato. Porque uma coisa é aquela pessoa que vai passar, mas até isso, né? A gente tem visto pessoas jovens também complicando, não é uma Também. garantia. A partir do momento que o vírus entra no organismo, a gente não tem garantia do que ele vai fazer com a gente. Inclusive tem algumas descrições já de complicações bem graves em pacientes pediátricos. As crianças, os adolescentes, quando pegam a Covid, a maioria não evolui mal. Mas quando evolui, pode evoluir para um quadro chamado Síndrome Inflamatória Multissistêmica da Covid. Chama SIM, S-I-M, de Síndrome Inflamatória Multissistêmica. E é potencialmente muito grave, inclusive com relação a não sobreviver, né? Então é um erro as pessoas mais jovens acharem que estão seguras e independente de qualquer coisa, eu acho assim, eu sei que está todo mundo cansado, eu também estou. Nesses 9, 10 meses, eu vi meus pais uma vez pessoalmente, uma vez. Eles têm 80 anos, meu pai é hipertenso, é diabético, meu pai é médico, né? A vida dele, padre, foi o hospital. Ele trabalhou no mesmo hospital 51 anos. Então, quando ele se aposentou, ele foi para casa, uns 10 anos atrás, ele ficava às vezes meio incomodado, porque a minha mãe ficava lá no ouvido dele e tal. O que ele fazia? Ele ia para o hospital. Durante os últimos 9 anos, aposentado, ele ia para o hospital todo dia. Ia lá, mesmo hospital que eu trabalho, todos os amigos dele estão lá, ele almoçava com os amigos, ele continuava vendo pacientes. Imagina a situação dele. Agora ele está em casa, sem poder sair, são 60 anos dentro do hospital, que ele ama, né, que ele amava, ele se formou e trabalhou lá a vida toda. Então, assim, é uma situação muito complicada. Eu também estou cansado, o senhor com certeza está, todos nós, mas a gente tem que ter uma noção mais ampla de que o nosso cansaço, o nosso querer, não pode sobrepujar a segurança dos nossos entes queridos, da sociedade como um todo. Então, o cansaço passa, agora a perda de um ente querido não passa, principalmente se a gente tem aquela dorzinha lá interna, achando que a gente pode ter contribuído de alguma maneira para isso, porque não tomou os cuidados necessários. Então, se eu puder deixar aqui uma mensagem, essa mensagem é de que tenha um pouco de tranquilidade, já existe uma perspectiva de vacinas, a gente hoje mesmo teve algumas novidades interessantes, tem que ter um pouco de tranquilidade, festa de final de ano, carnaval, tudo isso passa, gente, isso tem todo ano. Mas as pessoas queridas não têm, elas estão aí e a gente não pode colocá-las em risco. Então, tem um pouco de tranquilidade, né? A gente começou a live falando justamente sobre essa necessidade de ter um final de ano, que as nossas comemorações não se tornem um perigo para as pessoas que nós precisamos proteger. Não é isso, doutor? Exatamente. No afã da gente abraçar as pessoas queridas, o meu negócio está girando aqui. No afã no afã da gente querer encurtar os espaços, aproximar das pessoas queridas, a gente pode, sem querer, estar cometendo assim, uma impropriedade, né? Servindo de vetor a uma doença que é impossível de prever. Eu já vi de tudo. Eu já vi pacientes de 90 anos contaminados que saíram muito bem. Eu já tive amigos de 40 e poucos que faleceram. Hoje eu tive essa perda que eu estava comentando. Então, assim, eu acho que não vale a pena arriscar. A gente tem que se proteger nesse momento. Às vezes, para o pessoal mais jovem, pode ser que essa conversa toda, mas o médico só fala que eu tenho que manter a quarentena, o padre Fábio só fala que a gente tem que cuidar do próximo e tal. Mas, gente, é a hora de ser solidário. Solidariedade, nesse momento, é também expressa dessa maneira. A gente pensa na solidariedade, né, quando a gente doa alguma coisa para a paróquia, quando a gente faz uma doação de cobertores. Isso a gente faz todo ano, né? Para ajudar aqui a paróquia do Padre Omar, aqui no Rio, lá na igreja de São José.
Mas, nesse momento, ser solidário é pensar no próximo, é ficar em casa o máximo possível, sair só se for realmente necessário. Ninguém está querendo assustar a população, ninguém está querendo botar medo, ninguém está querendo tolir a liberdade de quem quer que seja. Mas isso é necessário nesse momento, porque é uma maneira de demonstrar amor ao próximo. Né? É isso mesmo. Doutor, muito obrigado. Foi um prazer enorme ter a sua presença aqui, os seus esclarecimentos. Sem dúvida, enriqueceu a todos nós. Padre, muito obrigado pela oportunidade. Eu queria, se o senhor me permitir, fazer um pedido. Esse colega que faleceu hoje, Dr. Ricardo Cruz, era uma pessoa muito querida, muito próxima da gente aqui. Então, eu queria pedir de público um pensamento positivo, de apoio a ele, a sua alma, a família, né? Enfim, e a todos os pacientes que ele ajudou durante a vida. Tem sido, assim, complicado para a gente que é médico, que é da profissão médica, né? Mas estamos aí, queria dizer isso, na linha de frente, tentando ajudar, fazendo o melhor possível dentro das nossas possibilidades humanas. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Conte com as nossas orações e obrigado pelos esclarecimentos que você nos trouxe. Um grande abraço. Obrigado, boa noite. Boa noite. É isso, minha gente. De como é importante nós cuidar de quem, de maneira muito especial, os mais vulneráveis. Hoje nós apresentamos aqui essa novidade que muita gente perguntou durante... Claro que eu não iria interrompê-lo para falar, né? Ele estava nos dando informações tão importantes e eu achei por bem deixar mais para o final. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais, você que entrou agora, essa live foi justamente com um profissional para nos ajudar a entender como que os cuidados são fundamentais para que nós tenhamos a possibilidade de ficar livres da Covid-19. Nós estamos acostumados a usar o álcool em gel e existe essa opção que foi lançada agora, que eu recebi de presente, que é o Dux Defender, um hidratante corporal antisséptico eficaz contra coronavírus e H1N1. Dura até 4 horas de proteção. Até 4 horas de proteção depois que você passa nas mãos, passa no corpo, você fica protegido. E também elimina 99,9% dos germes e bactérias. Eu quero mais informações, quero entender melhor, para quem sabe você acrescentar, ou até mesmo dar de presente de Natal. Eu gostaria de ganhar um presente desse, de verdade. Tudo aquilo que me protege hoje, eu quero. Então, para maiores informações, ou até mesmo para você poder comprar, acesse www.duxdefender.com.br www.duxdefender.com.br Lembrando